Olá! Está começando mais uma edição do Acontece no Rio. Veja os destaques. Prefeito apresenta a reforma do Parque Aquático para os Jogos Olímpicos e afirma que há exagero sobre o Zika vírus. A guerra ao Aedes aegypti. Mais de 70 mil homens das Forças Armadas participam nesse sábado de um mutirão de combate ao mosquito em todo o estado do Rio. E a rede hoteleira ainda comemora o aumento do número de turistas na cidade. Em instantes. O prefeito do Rio afirmou que há um exagero na preocupação com o vírus da Zika durante os Jogos Olímpicos de 2016. Eduardo Paes disse que morre mais gente de gripe do que de dengue ou Zika. A afirmação foi feita durante a apresentação das obras de reforma do Parque Aquático Maria Lenk. Daqui a alguns dias, essa piscina azul e vazia se transformará em um palco para saltos e coreografias. Para Cássius Duran, primeiro brasileiro a ganhar uma medalha em saltos ornamentais, é difícil segurar a vontade. Mas para entrar na água, vai ter que esperar um pouquinho. A gente está planejando no dia 15 de março, né? A gente deve vir aqui fazer a inauguração do Parque Olímpico, a entrega do Parque Olímpico. Nessa sexta-feira, o prefeito Eduardo Paes apresentou as instalações do Parque Maria Lenk, que ganhou uma nova piscina de aquecimento e uma sala com tanque seco para o treinamento de saltos ornamentais. Esse parque tem apenas 9 anos de idade. Ele foi construído para os Jogos Pan-Americanos de 2007. Mas para receber os Jogos de 2016, a prefeitura teve que fazer adequações que custaram mais de 21 milhões para os cofres públicos. Todo investimento a que se faz desses equipamentos olímpicos tem, enfim, um valor elevado e importante, mas eu acho que as Olimpíadas, de novo, fazendo a comparação do que se gastou em equipamento olímpico, né, em estrutura, em espaços como esse, e o que se gasta no legado para a cidade, fica um valor irrisório, né? E esse aqui, por acaso, é um equipamento que tem uma destinação. O Comitê Olímpico Brasileiro funciona aqui, o time Brasil funciona aqui, você tem um laboratório que vai ser, do time Brasil, vai ser inaugurado em breve aqui embaixo, então eu acho que é um equipamento de muita qualidade que já tem um legado definido. Outra preocupação para os Jogos não vem da água, mas do ar, o surto do Zika vírus. O diretor médico do Comitê Olímpico Internacional descartou adiar ou cancelar os Jogos. Paes também não quis dar espaço para a possibilidade de atletas internacionais cancelarem as suas participações. Eu acho que a gente precisa, né, tratar do problema. De novo, esse é um problema do Brasil, é algo que a gente tem que enfrentar. Amanhã tem o dia D contra o Aedes aegypti, contra a Zika, contra o dengue. Temos que tratar do tema, mas não se pode transformar isso em mais um tema olímpico, né? Não é um tema olímpico, esse é um tema nosso, de nós brasileiros, da cidade do Rio de Janeiro. O setor hoteleiro ainda comemora os números do carnaval. A alta do dólar e o aumento dos blocos de rua provocaram um aumento no número de turistas na cidade. A repórter Aline Bordalo conversou com o diretor da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro. Crise é uma palavra que não foi pronunciada no setor de turismo do Rio de Janeiro. 85% dos hotéis ficaram ocupados neste carnaval. E sobre isso, eu vou conversar com o diretor da BIH, que é a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, Douglas Viegas. Não é isso, Douglas? A expectativa foi acima? Sem dúvida nenhuma. O carnaval, mais uma vez, superou as nossas expectativas. Tivemos um aumento na ocupação em comparativo com o ano passado de 35%. A cidade do Rio de Janeiro fechou com 85% de ocupação em toda a cidade. Então, o Carnaval Carioca, mais uma vez, está de parabéns. E, de acordo, inclusive, com o noticiário sobre as companhias aéreas, sobre as viagens no Brasil, o Rio de Janeiro foi preferência acima de todas as outras cidades em mais 25% na procura de passagens aéreas. E o que realmente vem nos alegrar muito é o crescimento nesses últimos anos do nosso carnaval de rua. O carnaval de rua se apresenta de uma forma muito popular, porque o Rio de Janeiro, o que é mais importante no carnaval de rua é que o folião traga a sua alegria. Porque nós não cobramos nada para o carnaval, para participar de um... Não tem abadá? Não tem abadá, não tem nada. Camarote? Nós apenas exigimos alegria, mais nada do que isso. Então, o aumento do número de blocos no Rio de Janeiro, nas ruas, também tem chamado os turistas. Agora, o dólar também tem sua parcela, né, de contribuição. Sem dúvida nenhuma, né? Se nós compararmos, por exemplo, a procedência dos nossos turistas, 70% dos turistas que vieram para
para a cidade do Rio de Janeiro são turistas nacionais e 30% turistas estrangeiros. Por que tanto turista nacional? Justamente porque eles deixaram de viajar para o exterior devido ao peso da moeda. Ao inverso, passa o turista estrangeiro, que o peso da moeda consegue com que tudo fique muito mais barato na cidade do Rio de Janeiro. Quanto de dinheiro esse turismo todo movimenta aqui no Rio de Janeiro? Só para a gente ter uma ideia. Sem dúvida, para o Carnaval foi mais de 3 bilhões de reais que foram injetados na economia do Rio de Janeiro. São números bastante grandes e bastante significativos. Réveillon foi ótimo, Carnaval foi ótimo. Como é que está a expectativa para os Jogos Olímpicos que se aproximam? Os Jogos Olímpicos, desde quando nós fomos escolhidos como cidade-sede, nós já saímos desde esse momento com 90% de ocupação. Então, com certeza absoluta, o Rio de Janeiro se preparou, o Rio de Janeiro se renovou, o Rio de Janeiro se estruturou, porque a nossa cidade, o que faltava era a estrutura para os nossos turistas. Estamos muito bem preparados para receber nas Olimpíadas e estaremos com a cidade realmente com uma alta ocupação. Agora tem muito carioca reclamando desse calorão, mas os turistas gostam, né? Os turistas amam o nosso sol. Imagine, e o carioca também. Na verdade, ele quer ver o brilho desse sol no corpo dourado de todas as cariocas, e os turistas estão aqui buscando justamente as nossas praias, as nossas belezas, principalmente no Rio de Janeiro. A beleza natural salta aos olhos de todo e qualquer visitante. Nós fomos privilegiados no tocante à nossa geografia. Então que venham os Jogos Olímpicos. Muito obrigada pelas informações e boa sorte aí nesse trabalho durante esse ano de 2016. Sem dúvida, o Rio de Janeiro continua de braços abertos, aguardando os nossos turistas que venham, porque a cidade está preparada para recebê-los. É isso aí, obrigada. Voltamos ao estúdio com você, Ingrid. Com a presença da presidente Dilma Rousseff, acontece nesse sábado no Rio mais uma etapa da campanha nacional de combate ao mosquito transmissor da dengue e do Zika vírus. Uma força-tarefa, formada por militares e agentes de saúde, vai distribuir à população material de conscientização sobre a prevenção das doenças provocadas pelo mosquito. O dia de combate acontece em boa parte do país. Só no estado do Rio serão cerca de 71 mil militares, visitando 30 cidades. A ação vai atacar os possíveis focos do mosquito transmissor e distribuir informação de como prevenir. O mutirão envolvendo as Forças Armadas e agentes de saúde também tem uma preocupação especial com os canteiros de obras na cidade, por conta das Olimpíadas. Em uma das frentes de trabalho, o metrô, os operários vão receber treinamento na luta contra o Aedes, transmissor da dengue, febre chikungunya e do Zika vírus. A guerra de ação e informação tem um aliado fundamental em qualquer frente de combate: cada um de nós. Eu faço a minha parte na minha casa, na parte da minha mãe, e eu espero que todo mundo faça a sua parte, né? Porque se a gente fazer cada um a sua parte, acho que tudo melhora. Era uma coisa que já era para ter acontecido há mais de 5 anos atrás, quando apareceu a dengue. Esse combate já era para ter acontecido há muito tempo atrás já. Eu acho que sempre é bom divulgar mais e mais. Quanto mais divulgar, melhor. Você acha que a população já está bem informada ou precisa ainda de muita coisa? Precisa. Principalmente na periferia, no subúrbio, etc. O mutirão de combate não se resume a esse sábado. Outras 2 etapas irão acontecer. Uma com agentes de saúde visitando residências e a outra escolas. A primeira acontece ainda dentro de fevereiro e a segunda sem data definida. Um tesouro do material audiovisual do país. A Cinemateca do MAM possui um acervo de mais de 2 milhões de itens. Um dos maiores desafios é manter a conservação de todos esses filmes. Para isso, algumas medidas estão sendo tomadas. É isso que você vai ver agora na reportagem de Gabi de Saboia. Assistir esse filme de 1930 é poder conhecer um pouco da história do país. No início do mês, um incêndio atingiu a Cinemateca Brasileira de São Paulo e o fogo destruiu quase 1000 rolos originais de filmes antigos. Na ficção, incêndios causados por filmes foram mostrados na telona. Esse incêndio, que foi o 4º na instituição, reacendeu a discussão da importância da preservação da memória do audiovisual. É fundamental porque grande parte da nossa história,
né, sobretudo do século passado e desse século já, ela está preservada através das imagens, né? Nossa arquitetura, nossos hábitos, nossa forma de vestir, enfim. Então, no momento em que a gente perde esses registros, nós estamos perdendo grande parte da possibilidade que nós temos de entender a nossa própria história. Atualmente, o Brasil possui 3 grandes arquivos públicos relacionados ao audiovisual: a Cinemateca Brasileira, o Arquivo Nacional e a Cinemateca do MAN, que foi fundada em 1948 e possui cerca de 2 milhões de itens, como cartazes, filmes, recortes, fotografias e equipamentos. O acervo da Cinemateca do MAN é um acervo múltiplo. Nós temos filmes de mais de 40 países. E nossa produção mais antiga é um filme dos Estados Unidos, feito em 1893, pelo Thomas Alva Edison. E nós temos produções de poucos meses atrás que já integram um acervo. Para manter a conservação dos filmes, a Cinemateca está equipada com arquivos climatizados com temperaturas ideais para a película e o digital e o controle da umidade. Além de conservar, a Cinemateca também é responsável por restaurar grandes filmes do cinema. Francisco Sérgio Moreira, mais conhecido como Chico, foi pioneiro na restauração cinematográfica. Chico faleceu recentemente e a Cinemateca do MAN, que podemos dizer foi sua segunda casa durante 20 anos, resolveu homenageá-lo com uma mostra, ou melhor, uma montagem de filmes que tiveram a mão do Chico e contam parte da história do cinema brasileiro. O Chico foi o grande preservador, né, o grande conservador, foi aquele que estudou, que teve uma sua formação, grande parte na Alemanha, nos Estados Unidos, e trouxe para o Brasil toda a sua experiência, sobretudo no restauro de filmes. Eu acho que a perda do Chico é uma perda para a nossa história do cinema brasileiro. O cineasta Silvio Bach foi o que mais trabalhou com Chico. Foram 6 filmes juntos. E essa mostra tem essa extensão, que vai desde o trabalho dele de restauro e preservação até os filmes que ele teve uma presença física, né? Porque uma montagem é um trabalho, o casamento que tem que dar certo num filme é entre o diretor de fotografia e o montador. Se esses dois não se entendem, o filme desanda. A direção da Cinemateca planeja a conservação dos filmes em formato digital. Esse projeto ele existe, é um projeto que está, digamos assim, debaixo do nosso braço, e nós estamos levando para todas as entidades, todos os potenciais patrocinadores, todas as instituições públicas que têm a responsabilidade de cuidar do restauro, na tentativa de captar recursos, porque é caro, não é uma iniciativa barata. O projeto não é só a digitalização, mas toda uma infraestrutura de conservação. É um enorme erro, um enorme equívoco de achar que digitalizar é a solução. Digitalizar é você passar de um suporte para outro. Você precisa fazer a conservação física desses suportes. Não adianta você passar tudo para HD, ou passar tudo para um grande computador, ou passar tudo para uma tape library, se você não tem condição de guardar fisicamente esse novo objeto. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse câmara.rj.gov.br. Até a próxima!